Deixando aqueles assuntos que eu quero falar faz bastante tempo aqui no canal e o motivo de eu ter sumido principalmente. Este vídeo sim foi gravado em diferentes datas e ele é a compilação dos resultados obtidos dos inúmeros testes que eu fiz relacionados a Web Components para poder falar com mais propriedade sobre isso aqui para vocês. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não se esquece de deixar o joinha aí nesse vídeo que ajuda bastante e se inscrever no canal também ativando o sininho para receber as notificações. Os Web Components, como o nome já diz, eles são componentes da web, um conjunto de normas que eles têm o objetivo de trazer a engenharia de software baseada em componentes para a web. Atualmente, os frameworks que trazem muito essa parte de componentização, só que você acaba ficando fortemente dependente deles. Ficar dependendo de um framework ou de outro, inclusive, muitas das vezes, isso nem é problema. A arquitetura de Web Components ela pode ser interessante quando você quer trabalhar com vários frameworks aí em paralelo, ou você tem aplicações que não vão utilizar nenhum framework. Eu mesmo elaborei uma biblioteca de componentes aí no último mês, eu estou dedicando meu tempo livre para evoluir ela e fazer a especificação do design. Você pode estar contribuindo se achar interessante e eu vou estar deixando o link desse repositório aí na descrição. Com Web Components é perfeitamente possível você portar aí o seu componente para inúmeros frameworks ou até mesmo uma página estática aí que utiliza apenas HTML e JavaScript. Um Web Component ele é a união de três especificações. Custom Elements, que permitem criar tags personalizadas para o HTML, Shadow DOM, que possibilita o espelhamento do DOM encapsulando toda a estrutura do documento e folhas de estilos abaixo da tag previamente criada com os Custom Elements, HTML Templates, que permitem criar um fragmento de conteúdo no lado do cliente, para que possa ser instanciado posteriormente em tempo de execução usando JavaScript. E até pouco tempo os HTML Imports, porém os mesmos se encontram obsoletos desde o Google Chrome 73 e constam como trabalho em andamento no formato de rascunho no site da W3C. Opa, eu estava aqui editando a parte dos HTML Imports e percebi que eu falei que eles constam como trabalho em andamento, só que na verdade eles estão lá no site da W3C, inclusive ali a captura de tela mostra que o status é rascunho, beleza? Considere como rascunho. Não sabemos se isso um dia vai voltar aí para a parte dos Web Components, ou se de fato a W3C resolveu aposentar de vez os HTML Imports. Sobre o Shadow DOM, é uma forma de encapsular os componentes recriando a estrutura de um documento HTML abaixo de uma determinada tag customizada. Dessa forma, os estilos CSS e o HTML ficam isolados, evitando conflitar com os estilos da aplicação global. Para entender melhor onde tudo isso se encaixa, imagine uma pirâmide de cabeça para baixo, onde a parte superior possui a maior quantidade de abstrações criadas e ferramentas contendo os frameworks como React, Angular ou Vue. O meio possui ferramentas voltadas a trabalhar com Web Components, como Stencil, Lit ou híbridas. E a parte inferior, que seria o topo da pirâmide, podemos considerar como o mais baixo nível na web, onde programamos apenas com HTML, CSS, JavaScript e criamos os Web Components através dos Custom Elements. Existem diversas ferramentas focadas no desenvolvimento de Web Components, como BitDev, Lit, Angular Elements e outras. Estou deixando na descrição um link para um artigo de Jonathan Sering que aborda essas ferramentas. E atualmente, a maioria dos browsers mais utilizados possui suporte aos Web Components. Vamos fazer primeiro no código, então, de uma forma muito simples, o primeiro Web Component utilizando apenas os Custom Elements de um documento HTML com JavaScript. Então aqui no meu diretório de trabalho eu vou estar criando uma pasta chamada Simple Web Component. Eu vou acessar esta pasta e eu vou abrir ela no meu VS Code. O VS Code abriu aqui no outro monitor, beleza. O primeiro passo aqui é a gente estar criando um documento HTML, eu vou chamar ele de index.html e vamos criar a estrutura dele. Beleza, já criamos. E em paralelo eu também já vou criar um documento JavaScript chamado index.js. Vamos fazer o import aqui já no primeiro momento para não acabar esquecendo aí, né? Então vamos importar aqui o nosso index.js, certo? Já está importado. Agora aqui no nosso documento JavaScript a gente vai trabalhar com a estrutura de classe. Então nós vamos criar uma classe aqui chamada myComp, meu componente no caso, e ele vai estender de um documento HTML. Certo? Se você reparar aqui, quem é esse HTML element aqui? Esse HTML element aqui, se você perceber, ele é a classe, a interface no caso, que tem todas as propriedades de todos os atributos, as propriedades, tudo que você utiliza aí diariamente num HTML, ele está dentro dessa interface aqui. Claro que tem uma estrutura mais complexa aqui, existem outras informações, mas vamos se atentar apenas a isso. Então a gente vai estar criando
novas propriedades para esse documento HTML aqui, esse elemento convencional. Sempre que a gente utiliza o extends aqui na sintaxe de classe, a gente tem que criar um construtor e a gente tem que declarar o super para ele fazer a herança da classe, no caso. Então nós vamos criar aqui uma propriedade interna, né, uma variável interna chamada shadow, então diz shadow, e nós vamos anexar o shadow DOM aqui. Isso aqui a gente vai estar informando que nós queremos que este nosso web component ele trabalhe com o shadow DOM aqui, espelhando toda a estrutura de um elemento HTML, de um documento, né? Certo. Criando essa propriedade, é sempre interessante a gente saber que os web components, na especificação dos custom elements, eles trazem alguns métodos auxiliares aí, uns helpers pra gente. Um deles é o connected callback. Ele é chamado sempre que o seu componente é renderizado, sempre que ele é anexado no DOM. Então, sempre que o seu componente for renderizado em uma determinada página HTML, ele vai passar por esse método aqui, onde você consegue fazer as manipulações necessárias. Existem diversos outros métodos aí que você pode estar olhando lá na documentação. Então vamos lá, o connected callback, esse método é assim. Ele não recebe nenhum parâmetro, você pode deixar sem parâmetro nenhum aí. E eu vou estar criando aqui dentro uma constante, essa constante vai ter a nossa template. A nossa template vai ser só uma tag style do CSS, onde a gente vai ter o atributo host. Nesse caso, o atributo host é o nosso próprio elemento, né? O nosso próprio web component, é todo ele. Ele vai ter o fundo grafite, então 333. A gente vai colocar ele no display block e a cor do texto vai ser branca. Acho que isso já é suficiente. E aqui dentro nós vamos ter um slot. O slot, para você entender melhor, ele permite passar uma template de fora do elemento para dentro dele. Eu já explico isso daqui a pouco. E nós vamos ter aqui um H1 com o popular Hello World. Ok. Então o último passo agora é só a gente renderizar esse conteúdo dessa template no nosso componente aqui. Então é isso. A gente está passando essa nossa template aqui para essa variável aqui do shadow DOM, para ele fazer a renderização. Então, restando agora, basta você pegar a sintaxe do Custom Elements e definir a sua tag customizada aí, você pode estar escolhendo qualquer nome. Nesse caso aqui a declaração é feita com Custom Elements, define, e você escolhe a tag aí. O primeiro parâmetro então é o nome da sua tag. Você poderia colocar aqui my custom button, por exemplo, se fosse um botão. Nesse meu caso aqui eu vou colocar my custom element e eu vou estar passando aqui a classe que representa toda a estrutura do meu web component. Nesse caso é mycomp. Isso já está pronto. A gente também já importou aqui no HTML o nosso web component e agora a utilização basta você utilizar essa tag que foi customizada aqui, que é o myCustomElement. Só isso já é suficiente. Eu vou iniciar aqui um live server só para a gente conseguir validar os resultados. O live server ele veio parar aqui no meu outro monitor também. Eu vou estar... Opa, não apareceu aqui. Vamos só verificar porque que não apareceu. Connected callback aqui. Eu tinha acabado esquecendo, eu coloquei connect callback. Por isso que não tinha aparecido. Então beleza, já está aí o nosso web component Hello World. Para você entender o que significa o slot aqui nesse caso, ele permite a gente passar outras propriedades além dessa que já é declarada dentro do web component, né? Nesse caso aqui a gente não tem como mexer. Então tudo que eu passar aqui dentro vai ser renderizado, vai ser jogado para dentro do nosso web component. Então eu vou fazer um teste aqui dizendo good morning, sei lá, qualquer coisa do tipo, eu vou chamar good morning. Então está aí. O slot ele foi substituído com o conteúdo lá do Hello World. Se a gente quisesse renderizar esse conteúdo, esse good morning, dentro da tag H1, bastaria a gente fazer isto aqui. Ó. Então está aí, good morning. O legal do slot é que você pode utilizar ele para outras coisas, né? A gente poderia então vir aqui e falar o seguinte: Hello World, como estava antes, a gente pode falar que
é possível passar de fora do Web Component, né? Você pode passar um texto qualquer aqui. Então, nesse caso, nós teríamos Hello World, Good Morning. Basicamente é isso, não tem muito segredo. Você pode estar brincando aí, se divertindo, mudando o style aqui. Você poderia também estar colocando aqui uma largura fixa, baseada em porcentagem. Nesse caso, teria que ser a altura da viewport, né? Então está aí, a gente já tem ele renderizando. Você pode sair criando modal ou qualquer coisa do tipo. Bom, a outra forma de você trabalhar com Web Components é utilizando o Stencil.js. Eu particularmente prefiro utilizar o Stencil porque ele é um compilador para Web Components, onde ele já faz toda a parte de compatibilidade aí com navegadores mais antigos. Ele já faz os polyfills e vários fatores aí que você precisaria configurar na mão trabalhando apenas com Vanilla Custom Elements, no caso. Para trabalhar com Stencil.js é muito simples, você vem aqui na página do Stencil, clica em Get Started e a gente vai copiar este comando aqui, npm init stencil. Não tem muito segredo. Eu vou estar criando aqui no meu diretório uma outra pasta stencil test. Eu vou acessar essa pasta stencil test e vou estar rodando esse comando npm init stencil. Você vai verificar aqui que ele está falando que eu preciso instalar o create stencil, ele está pedindo permissão, então sim, eu quero instalar o stencil. E agora ele já está perguntando o que eu quero gerar. É bem descritivo aqui a informação, ele já pergunta, você quer gerar um Ionic PWA? Um app ou um component? Você gera um component se você quer utilizar uma coleção de web components. O app você utilizaria se você fosse desenvolver uma aplicação, um site, por exemplo, baseado em cima só dos web components, mas o mais convencional aqui no caso do Stencil é a gente estar gerando um component mesmo. Está me perguntando aqui o nome do meu projeto, eu vou colocar aqui Stencil Tests, confirma este nome e pronto, aí ele já deu o passo a passo aqui, se você verificar, para a gente estar rodando a aplicação. Então, você acessaria a pasta aqui Stencil Teste. Eu acabei gerando a pasta de novo, mas não tem problema. Vou acessar a subpasta aqui. E agora você roda npm start, como ele está falando aqui. Primeiro eu vou abrir no meu VS Code aqui, só para demonstrar para vocês o que ele gerou. Então, se você verificar aqui, ele gerou uma pastinha source com todos os components. Nesse caso, ele deixa um component aqui prontinho para a gente ver. E ele tem alguns arquivos úteis aqui. Então, eu vou estar rodando a aplicação aqui com o npm start. Opa, esqueci de rodar o npm aqui dentro. Bom, instalando as dependências, a gente roda npm start. E aí ele já abre o browser aqui para mostrar para a gente a demonstração do que ele gerou. Aqui no meu VS Code, então, eu posso estar abrindo um outro terminal aqui para exemplificar como é que seria possível gerar outros components do Stencil sem precisar vir aqui, criar uma nova pasta, etc. Existe uma forma que é usando o Stencil Generate. Nesse caso eu não tenho ele instalado globalmente, então não vai funcionar. Mas se você verificar aqui no package.json, ele já cria uma tag para a gente aqui, um script customizado chamado Generate, que ele executa o Stencil Generate da pasta Node Models. Então a gente pode estar rodando com yarn generate, ou você pode estar rodando com npm run generate. Rodando esse comando aqui, você vai ver que ele já pergunta aqui qual é o nome da tag que você quer estar criando. E ele já recomenda aqui uma sintaxe que é utilizando o dash case. Então, utilizando esse formato de dash case, né, esse padrão aqui, esse style guide, você pode estar criando aí seus componentes customizados. Nesse caso aqui, a gente vai criar um custom welcome, isso aí, tá bom. E aí ele já pergunta aqui o que você quer gerar juntamente com esse componente. Você utiliza as setas do teclado aqui para cima e para baixo, e você pode estar marcando ou desmarcando utilizando o espaço. Aí eu quero gerar somente o arquivo CSS, não quero gerar teste de integração nem teste unitário. Recomendo que você faça isso, claro, mas nesse caso, como é só para exemplificar, não precisa fazer. Beleza, então a gente já fez aqui, ele gerou para nós aqui o custom welcome. E aqui nós temos a estrutura básica do Stencil, que é o documento aqui onde ele tem a sua tag, ele tem aonde está o arquivo CSS,
E ele tem aqui se você quer utilizar o Shadow DOM ou não. Existe também aqui o Scoped que você poderia estar utilizando caso você não queira utilizar Shadow DOM, embora não seja muito recomendado. Então, bom, se você perceber, a sintaxe é bem parecida. O arquivo está aqui. E você pode estar testando esse custom welcome aqui nesse index.html que o stencil gera para nós aqui, ó. Então, eu vou estar colocando aqui a nossa tag custom welcome. Nosso stencil está rodando aqui, né? Eu vou pausar ele e começar de novo. Fechar tudo aqui para vocês verem. Beleza, o nosso documento, embora ele está aqui, ó, custom welcome, ele não tem nada, né? A gente não colocou nenhum conteúdo nele ainda, então não tem como apresentar alguma informação. Vamos lá então no custom welcome e vamos criar aqui um h1 hello world. E o slot aqui vamos fazer exatamente igual a gente fez lá no nosso documento HTML. Pronto. E está aí o nosso hello world. E aí você poderia colocar o fundo grafite, como a gente tinha lá também, com a cor branca. E nós tínhamos também o display block. Teremos exatamente o mesmo resultado. E também seria possível passar aqui o nosso good morning, que nem a gente tinha lá no outro. Então está aqui exatamente o mesmo resultado. O legal do stencil é que, por ser um compilador para Web Components, ele já deixa isso pronto para você utilizar em outras aplicações, em outras páginas HTML convencionais. Como é que eu posso provar isso? Bom, você vai ver esse script chamado build aqui, onde ele gera o build dos Web Components e a documentação deles. Então o legal é você sempre documentar os métodos nesse padrão aqui, ó, conforme documentação do stencil lá ele vai mostrar para você. Então ele já gera certinho os atributos aqui, a documentação para você. Bom, então a gente pode rodar o build do stencil para testar. Assim que finalizar o build, você vai perceber aqui que ele gerou a pasta dist. Para testar isso em uma outra aplicação, como é que você faria? A gente tem que pegar todo o conteúdo dessa pasta dist. Nesse caso aqui, a gente vai tentar portar o que o stencil gerou para dentro do nosso exemplo lá de uma página HTML convencional. Eu vou estar gerando aqui na nossa outra aplicação, né? Então aqui a gente vai utilizar o Simple Web Component, aqui a nossa página HTML, né? Aqui no nosso outro editor. Eu vou colar a nossa pasta dist aqui dentro, né? Vou chamar ela de stencil. E coloquei todo o conteúdo aqui. Beleza. Já temos aqui o nosso conteúdo, então, da nossa dist do stencil, está aqui. E aqui é onde a gente estava trabalhando com o nosso Custom Elements, que é a nossa aplicação simples de Web Components. Vamos apagar tudo que está aqui, só para virar uma página HTML convencional. E nós vamos estar importando dois scripts do stencil, que estão aqui na pasta de build dele, no caso, né? Um deles, ele vai estar dentro da pasta do stencil, né? Na pasta ali onde a gente colou o build, e ela está numa subpasta que é o nome da nossa aplicação, o nome do nosso projeto no caso, e é o index dela. Beleza? E o outro script que a gente tem que criar, ele é do tipo módulo. Isso é muito importante, colocar o tipo módulo. E ele também está dentro da pasta do stencil, na subpasta que é o nome da nossa aplicação. E o arquivinho é esse stencil testes, que também é o nome da nossa aplicação, esm ECMAScript model.js. Apenas isso. Então vamos copiar aqui do nosso exemplo do stencil como a gente estava utilizando essa classe, essa tag aqui. Colocando isso na nossa página HTML simples, a gente vai ver que tivemos exatamente o mesmo resultado. Eu vou estar acessando aqui a pasta do stencil para demonstrar realmente que a gente teve exatamente o mesmo resultado. Vou rodar aqui o stencil. Opa, esqueci que eu estava na subpasta aqui. Rodando ele. Vamos perceber que foi exatamente a mesma coisa. Então, essa é a forma simples de mostrar para você que
Existem várias abordagens aí para trabalhar com Web Components. Com esse exemplo simples, eu espero ter te ajudado aí, mostrado que realmente é possível utilizar os componentes customizados da web em qualquer lugar, qualquer framework aí, claro que cada um tem sua configuração específica, mas você tem uma solução agnóstica para estar criando o seu Style Guide, sua biblioteca de componentes e reaproveitando aí em qualquer lugar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, que ajuda bastante, e também pode aproveitar para deixar aí nos comentários sugestões de temas para próximos vídeos. Valeu!